E hoje eu quero ministrar para você hoje sobre sendo treinados para depender de Deus. Amém? Diga, eu vou ser treinado para depender de Deus. Então, a obediência, pode sentar-se, amém? Pode sentar-se, ok? As criancinhas vão para a sala, aí eu preciso da sua atenção aqui para a gente desenvolver esse tema, amém? Treinamento é uma coisa que na nossa vida é extremamente necessário. Para tudo, para você aperfeiçoar, você precisa ser treinado. Disciplina, né? Correção, discipulado. Várias situações na nossa vida, no decorrer da nossa vida, vão nos modelando, nos moldando a nos tornarmos quem Deus quer que nós sejamos, amém? Deus já tem um projeto para a sua vida. Deus já te olhou lá na cruz no futuro. A gente sempre começa, muitas vezes, um começo pequeno, né? Um começo que parece meio desajustado, um começo onde as coisas não estão perfeitas. E é um paralelo entre o homem espiritual e um bebê recém-nascido. Até mesmo o homem espiritual, né, comparado a um feto em desenvolvimento, ao ato da fecundação, tudo começa muito pequeno. Tudo começa muito embrionário, não tem forma, né? Davi diz que o Senhor conheceu Davi, sabia quem era Davi quando ele ainda era sem forma, né? Quando ele estava no ventre da sua mãe, Deus já conhecia, já chamava ele pelo nome. Isso significa que Deus já tem na mente dele, no coração dele, quem você é. Amém? O projeto que ele tem para você já está escrito. Diga, já está escrito. E Deus, como nos dá uma folha em branco para que a gente possa copiar. Nós fomos chamados para ser copiadores do projeto de Deus para nossas vidas. Amém? O projeto está ali, você precisa aprender a copiar aquele projeto. Por isso, a nossa chamada para ser discípulo é isso. Ser discípulo é um imitador. Discípulo é aquele que segue os passos do seu mestre, né? Discípulo é aquele que segue o ensinamento do seu mestre. E nesse processo de treinamento, de modelar o nosso caráter, de aperfeiçoamento, várias situações vão acontecer na nossa vida, amém? Agora vamos ver como que nós desenvolvemos isso na nossa vida. A chamada minha e sua é para desenvolver a nossa fé. Você recebe uma porção. Deus nunca te dá tudo, amém? Deus sempre te dá a matéria-prima para que você possa desenvolver aquilo que Ele tem de projeto. Deus não te deu uma mesa, Deus deu árvores. O homem pega a árvore, trabalha a árvore e faz dela uma mesa. E assim é, Deus sempre vai dar a matéria-prima para você. E o treinamento é o processo onde você vai aprender a utilizar tudo que Deus dispõe para o nosso bem, amém? Primeira coisa, a dependência de Deus é um aprendizado contínuo e ele é modelado pelas nossas experiências. Primeira coisa que nós precisamos para desenvolver nesse treinamento a nossa dependência de Deus. Primeiro, vida de oração. Diga oração. Amém? Jesus ensinou os discípulos a orarem. Os discípulos pediram para Jesus, nos ensina a orar. E ali, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, está em Mateus capítulo 6, está um modelo de oração. Nós aprendemos isso, muitos desde pequenininhos, né? A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo que Jesus ensinou. Então lá, Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Ali está um modelo de oração. Os discípulos entenderam que para eles crescerem, eles precisavam aprender a orar. Ele diz, Senhor, nos ensina a orar. João ensinou seus discípulos a orarem. E nós queremos aprender a orar. Então, primeira coisa, oração. Oração é um diálogo com Deus. É uma conversa com Deus. A oração é um relacionamento próximo com o Senhor. A oração é o momento onde você fala e você ouve Deus.
onde você apresenta para Deus as suas necessidades. Jesus diz, tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. E Jesus disse, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. Então a oração é o momento de você receber do céu na tua vida, amém? Se você ora, significa que você não está recebendo. A oração também é o momento de você fazer a sua entrega. Não há entrega sem vida de oração. É no momento de oração que você está legitimado, irmão, para lamentar. Você sabia? Que na oração é o momento que você está ali, Deus está permitindo você apresentar até as lamúrias do seu coração. Você olha para o livro de Lamentações de Jeremias, é um livro onde ele apresenta os seus lamentos diante do Senhor. A nossa vida está tudo certo? Está tudo bem? Não. Tem coisas ruins? Tem. Tem coisas que a gente está frustrado? Tem. Não tem decepções, não tem mágoas, não tem dores, não tem feridas. Nós não temos problemas? Temos. A solução não é ficar calado, a solução é falar. É o vômito da alma. É quando você chega diante de Deus, eu estou bravo. Deus, eu estou com vontade, Senhor, até de pegar fulano pelo pescoço e esforcar ele. Senhor, eu estou com vontade de desistir. Deus, eu estou com uma vontade louca de pecar. Senhor, me ajuda, me segura, porque senão eu vou me desviar da tua vontade. É na oração que você apresenta diante de Deus, irmão. Amém? É na oração que você fala, que você derrama teu coração, que você dá o vômito da tua alma. Então, por isso é uma coisa importante, irmão. A oração é a respiração da sua alma. Uma pessoa que não ora, a sua alma está fadigada, sufocada. É uma terapia maravilhosa. Oração é terapia. Hoje nós estamos no século da terapia, né? Hoje todo mundo tem terapeuta, irmão. Virou uma coisa do tipo assim, é meio que já fixo, né? Eu já tenho meu terapeuta, né? E quando você vai terminar? Nunca. Vou até... E tem gente que faz terapia há muitos anos, né? É bom? É bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você chega diante de Deus e diz, Deus, eu estou aqui. Às vezes você é tão sincero, Senhor, eu não tenho nem fé o suficiente para crer totalmente que o Senhor está me ouvindo, mas a minha disposição é, eu estou aqui, me ajuda na minha falta de fé. Você acha que Deus não sabe a fé que você possui? Você acha que você tem que fingir para Deus que você acredita tanto assim? Ele já sabe da palavra antes que chegue à tua boca. Interessante que um pai levou o seu filho para que os discípulos de Jesus curassem o seu filho, porque ele estava em uma situação muito lamentável. Ele chega para os discípulos e diz, Senhor, aqui nós trouxemos nosso filho, seus discípulos não puderam resolver. Se o Senhor puder, faça alguma coisa. E Jesus devolve a questão para ele. Se eu posso, tudo é possível ao que? Não está relacionado só que eu posso fazer para você, mas aquilo que você crê. E o pai disse, admitiu, eu tenho pouca fé. Eu tenho pouca fé. E ele disse, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Deus sempre vai entrar com aquilo que você não tem. Mas você precisa usar o que você tem. Deus sempre vai entrar para auxiliar você naquilo que você não tem. Não tenho força, ele entra com força. Eu não tenho ânimo, ele entra com ânimo. Eu não tenho fé suficiente, ele entra com o restante. E o pai disse, me ajuda na minha falta de fé. Amém? Apresenta o pouco que você tem diante do Senhor em oração. Pode ser 5 pães e 2 peixinhos, pequenininho para resolver o problema tão grande que você tem. O meu problema é muito grande. A minha dificuldade é muito grande, não é fácil. E eu sei que não é fácil, querido. Mas se você tem um pouco, apresenta diante de Deus. Não foi assim que André saiu no meio da multidão e disse, olha, nós temos aqui um desafio gigantesco. 5.000 homens, fora mulheres, crianças e velhos. E Jesus disse que é para a gente dar comida para esse povo. Se a gente fosse em todas as padarias de Jerusalém, em circunvizinhança, não teria pão suficiente. Como é que a gente vai alimentar? André era um homem de visão e de fé. Ele disse, deixa aí, vamos lá, vamos procurar a solução. Foi lá no meio da multidão, achou um menino com uma lancheirinha, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Era a comida dele, não era a comida de uma multidão. Né? E ele pegou e trouxe. O que nós temos é isso. O que você tem, apresenta diante de Deus. O que você tem, apresenta diante de Deus? E trouxeram, na maior simplicidade,
Mas as pessoas disseram, o que é isso diante de tamanha multidão? Jesus, me dá aqui. É o que tem, levantou, deu graças, entregou. E quando eles começaram a distribuir, foi se multiplicando, amém? Na oração você vai ver multiplicação acontecer na tua vida, amém? Glória a Deus. Segunda coisa, como sermos treinados para dependermos de Deus? Na meditação e estudo da palavra de Deus, amém? Meditação e o estudo da palavra de Deus. Por que é tão importante? Porque é por meio da palavra que a sua mente é renovada. É pelo meio do estudo da palavra, de ouvir a palavra, que a fé é gerada no seu coração. Amém? É a palavra que é a bússola. Se nós queremos saber qual a direção a seguirmos, nós temos a palavra de Deus. Assim como uma nação tem uma diretriz para que ela não se perca, ela precisa de uma constituição. Ela precisa de uma Constituição. O Brasil tem um livro da Constituição. Ali estão todas as leis. Ali, se você quer saber o que é legal, o que é ilegal, está ali. Então, nós temos uma Constituição. A Constituição que nós temos para a direção da nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Essa é a Constituição que nós temos. Aqui está a bússola. Para sermos treinados na nossa fé e dependência de Deus, nós precisamos da palavra. Essa palavra é tão preciosa. Irmão, nós estamos em 2025. 2025 anos depois de Cristo. Para que essa palavra chegasse até nós, você não sabe o preço que foi pago. Isso aqui não foi escrito com tinta de caneta meramente, isso aqui foi escrito com o sangue de muitos mártires derramado ao chão para defender essa palavra. Quantos homens e mulheres não morreram por causa da tradução dessa palavra? Quantas pessoas não foram perseguidas? Satanás sabe o poder da palavra. Por isso ele quer nos impedir de estudar a palavra. Ele tentou impedir que a palavra chegasse à nossa geração. O plano dele era, vai morrer aqui, ninguém vai ter acesso a essa palavra. Mas o plano de Deus não pode ser parado, amém? E aqui nós temos, eu pergunto quanto nós valorizamos, né? Há um stand-up, né? De um cara, inclusive esse cara ele é ateu, né? Você deve ter visto, né? E ele no stand-up dele ele fala da Bíblia. Ele fala de um amigo que disse para ele, conheci um livro muito bom. Rapaz, esse livro tem instrução para tudo. E você já leu? Resumindo, ele diz, não li. Eu vou lá na igreja e recebo uns pedacinhos que o homem lá na frente entrega para mim. Você já leu? Não li. Mas você viu o tamanho do livro? É muito grande. E as letras são pequenininhas. Então, muitas vezes nós dizemos que nós cremos que aqui está a diretriz para nossas vidas. Mas nós não temos tempo para ler. Nós não temos disposição para ler. Nós não temos disposição para meditar. E é uma verdade, às vezes nós gastamos muito tempo, do nosso tempo precioso, com muitas coisas, mas nós não temos tempo para meditar na palavra de Deus. E às vezes nós temos hoje tantas maneiras que Deus tem arrumado, tem providenciado, tem áudio da palavra, tem no YouTube, tem no Spotify, tem aplicativos, a gente pode ouvir, amém? Se você quer ser treinado e quer desenvolver a sua fé, a palavra de Deus é essencial. Não existe fé fundamentada a não ser na palavra, irmão. Fé não é acreditar em alguma coisa que pode acontecer. Fé é a crença na palavra de que as coisas podem acontecer segundo a vontade de Deus, amém? Nós podemos ter vários tipos de fé. Uma fé desvirtuada, uma fé infundada. Mas a fé verdadeira está baseada na palavra de Deus. Amém? Então diga, a palavra. Terceiro, exercício da nossa humildade, da humildade. Humildade faz parte do treinamento de dependência de Deus. O que é humildade? Humildade não é autoflagelo. Humildade não é dizer eu não sou nada, não sou ninguém, não presto. Humildade é reconhecimento da sua realidade. Quem você é, do jeito que você está.
É reconhecer nossas fraquezas e limitações. Um homem forte não é aquele que não tem fraquezas. Um homem forte é aquele que sabe quais são as suas fraquezas. Uma mulher forte não é aquela que não tem fraquezas, que não tem debilidade. Uma mulher forte é aquela que reconhece e sabe. Porque quando você reconhece suas limitações e fraquezas, você vai se cuidar melhor. Eu sei que se eu fizer isso aqui, se eu me envolver com isso aqui, vai dar ruim. Eu sei que eu sou fraco para isso. Então a humildade, ela faz parte desse treinamento de crescimento. É quando eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Então, a humildade, irmão, é uma característica de Deus na nossa vida. Jesus disse: venha, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Só os humildes conseguem aprender. Só quem é humilde consegue aprender. Você sabe que a nossa indisposição em estudar é um sinal de orgulho? Porque a gente acredita que vai dar certo sem estudar. A ignorância é um sinal que somos orgulhosos. Você fala: não, mas eu não sou orgulhoso, eu sou humilde. Humildade não é ignorância, irmão. A gente acredita que vamos chegar ao final da nossa vida tudo bem, não fazendo o que tem que fazer. Então, o humilde, ele diz: eu preciso aprender. Eu não sei. O humilde sabe dizer: sei o que sei e não sei o que não sei. Eu sei o que sei. Humildade é isso. Eu sei, eu posso ensinar. Eu não sei, eu preciso aprender. Que coisa maravilhosa, não é? Deixa eu dizer uma coisa para você. Já imaginou se você se dispor a ensinar o que você sabe para alguém que não sabe? O mundo ficaria melhor. Você já imaginou se você tiver à disposição hoje de sair daqui e dizer: eu não sei, eu preciso aprender com quem sabe? Então o humilde, ele se submete a ser ensinado, a ser disciplinado. O humilde aceita a correção, irmão. O que a gente vê hoje, a maior dificuldade nossa hoje, as pessoas não querem ser mais corrigidas. Não querem ser mais corrigidas. E o aprendizado tem muito a ver com relacionamento entre pessoas. Hoje nós queremos aprender, mas não queremos ser ensinados. Deixa eu dizer uma coisa para você. O aprendizado que gera em nós humildade, ele vem de uma conexão e de um relacionamento com alguém. É quando você é discipulado. Amém? Quando você é chamado a atenção. Quando alguém diz para você: ó, tá errado, você não pode se comportar assim, esse negócio não tá certo. Né? E hoje nós temos um aprendizado que pode ser bom e ruim, que é um aprendizado artificial, que é a IA. A IA favorece muita coisa, favorece ou não favorece? Hoje você quer saber como que eu faço isso? Às vezes eu estou no meu celular, de repente eu aperto o botão e eu estou conversando com alguém assim, acidentalmente. E aí eu falo uma palavra e ele me dá a resposta daquela palavra. Ué, mas eu nem pedi nada, só porque apertou ali o botãozinho da IA, ela ouve a conversa e ela me dá a resposta que eu preciso. Uau, que maravilha, né? Que acesso à informação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O ensinamento artificial não treina a sua humildade. Porque a humildade você desenvolve no relacionamento com outra pessoa. Olha, o lugar onde você vai mais treinar a sua humildade é no seu casamento. Maridos, é ou não é? Esposas, é ou não é? É onde você mais vai mostrar se você é arrogante ou humilde. Irmão, nenhum homem gosta de ser corrigido pela esposa. Machuca o ego, né? Fere o ego. A esposa, às vezes, não gosta de ser corrigida pelo marido. A gente consegue ouvir alguém dizer de longe, mas não quem está perto. E é interessante que quem mais nos conhece é quem está perto, né? Era a pessoa mais apta para nos ensinar, é verdade ou não é? O pai, a mãe, são as pessoas mais capazes de nos ensinar, porque conhece a gente, sabe o que a gente precisa. Então hoje o desafio, diga: eu preciso treinar minha humildade.
para que eu possa crescer, amém? Quarto, entrega e confiança. Entregar e confiar são duas coisas conectadas, né? Você entrega e a entrega só permanece se tiver confiança. Porque às vezes a gente tem entrega, mas não confia. Toma de volta. Às vezes a entrega ela é condicionada por um momento extremo. Tipo assim, não tem jeito. Eu tenho que entregar. Não é uma opção, não é uma decisão. É um momento extremo, eu tenho que entregar. Não tem para onde correr. Mas quando a coisa começa a melhorar, o que eu faço? Eu tomo de volta. Salmos 37 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Esse o mais que Deus tem para nossas vidas, esse mais, você pode imaginar o mais que Deus tem para a tua vida? Ele só acontece quando nós entregamos e confiamos. Porque se nós entregarmos e tomarmos de volta, nós ficamos sempre com processos inacabados na nossa vida. A gente entrega, toma, entrega, toma, entrega, toma, entrega, toma. E fica aquele vai, volta. Mas quando a gente entrega e confia, a entrega permanece. Então diga, a confiança consolida a minha entrega. Dá sustentação à minha entrega. Eu entreguei a minha vida é dele. Por que eu entreguei a minha vida para Jesus? Porque a vida é dele, amém? Tudo é dele. Por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Tua vida é dele, irmão. O ar que nós respiramos é dele. O alimento que sustenta-nos é dele. Tudo vem dele. Então nós só estamos entregando, fazendo uma devolução daquilo que já é dele. Então tudo que você toma para si e não entrega para Deus se torna ilegítimo. Amém? Então a nossa vida pertence a ele. Então para sermos treinados na nossa dependência, nós precisamos aprender a fazer entregas. Mas entrega com confiança. Pensa aí qual área que você quer precisar entregar a Deus. Qual a área da sua vida que você precisa entregar a Deus? Precisa entregar seus filhos? Nós precisamos entregar nossos filhos a Deus. Eu sei que tem coisa que Deus nos coloca na responsabilidade de educar nossos filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa, Ele não tem controle dos nossos filhos. Não tem. Ô meu irmão, eu lembro do processo, esses dias eu estava relembrando, vendo alguns pais. Quando eu olho para os pais com criança pequena, eu falo, eu já fui nessa fase, rapaz, olha só, já passei. Hoje o meu filho mais velho está com 22 anos. Hoje a minha filha de 19 anos está lá no Brasil viajando. Quanto que eu imaginei um dia que aquela coisinha pequenininha. Hoje tem um Arão com 15 anos. Eu digo, teve um tempo que eu levava eles para onde eu queria. Teve um tempo que eu colocava eles na cadeirinha de fica aqui sentado. Teve um tempo que a gente dizia para eles o que eles iam vestir. Ó, você vai com essa calça e com essa camisa. Aí de repente teve um tempo que a gente dizia, olha, você vai com essa calça. Não quero essa, eu quero aquela outra. Não, você vai com essa, mas eu não quero. E aí naquela briga você às vezes acabava cedendo. Tá bom, vai com a outra. A gente não tem o controle. Você não tem controle do seu marido. Deixa eu ver, esposa, para de querer controlar seu marido, você não tem o controle dele. Marido, para de querer controlar a sua esposa. Nós precisamos aprender a fazer uma entrega das pessoas diante de Deus, amém? Entrega seu caminho. Entrega seus problemas. Entrega. Entrega não é sinônimo de passividade. Amém? Não confunda entrega com não fazer nada. Ah, eu entreguei, irmão. Entreguei minhas finanças para Jesus. Vou ficar aqui na rede, tomando chimarrão, né? Vou ficar aqui agora, só jogar bola, só pescar, né? Não, entrega não é ociosidade. Entrega não é preguiça. Entrega é dizer, Senhor, é o que eu não consigo fazer aqui, tá? O que o Senhor colocou na minha responsabilidade. Vou trabalhar. Amém? Então diga entrega e confiança. Quinto, perseverança. Como treinar desenvolver a nossa dependência em Deus? Perseverar é permanecer firme na fé.
mesmo diante das dificuldades. Uma das características da perseverança é que você continua caminhando mesmo quando você não está vendo nada à sua frente. É quando você não está vivendo pelo momento que você está vivendo. A perseverança, ela te dá um olhar à frente. A perseverança, ela faz você insistir, continuar. Um grande exemplo de perseverança, Jesus fala sobre uma viúva que tinha uma causa diante para resolver, que tinha um adversário que precisava uma causa ser resolvida. E ela vai diante de um juiz, e Jesus diz, o juiz que ela vai buscar para resolver a sua causa era um juiz iníquo, não temia Deus e não respeitava os homens. E Jesus disse que aquela mulher ia todos os dias até aquele homem, insistindo, julga a minha causa. Aquele juiz dizia, não. Você sabe que desde esse tempo existia uma coisa chamada propina. Você sabe que no Brasil existe um sistema de julgamento de fichas que estão lá há anos, irmão. Causas, pessoas que estão presas que não deveriam estar presas mais. Pessoas que estão com causa na justiça a ser resolvida. E as causas que muitas causas vão ser colocando acima, sabe como? A pessoa chega lá, pega um advogado, tem dinheiro, paga para que o processo dela saia lá do 1000º para o primeiro. Aquela mulher viúva não tinha condições financeiras para comprar aquele juiz. Ela não tinha condições de dizer, olha, quanto que custa aí para você julgar a minha causa? Ah, vai custar 1 milhão de ienes? E o juiz diz, não vou atender você. Mas sabe o que convenceu aquele homem? A perseverança dessa mulher. Ele diz, olha, eu sou um homem mau. Eu não acredito, não temo a Deus. E também não respeito homens. Mas essa mulher me perturbou tanto que eu vou julgar a causa dela. Sabe qual foi o princípio que ela utilizou? Perseverança. Existe um ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é uma verdade, irmão. Gota após gota, dia após dia, perseverando. A água é muitas milhares de vezes, 1 milhão de vezes mais mole do que a pedra, né? Mas o que ela vence a pedra pela insistência, pela perseverança, todos os dias gotejando no mesmo lugar, até que ela é furada. Então é isso na nossa vida, amém? Perseverança. Nós não vamos conseguir crescer em nada na nossa vida sem perseverança. Os empreendedores que digam isso. Quanta dificuldade é para você empreender na sua vida em alguma coisa. Precisa do quê? De perseverança. De acreditar que vai dar certo. Faliu, começa de novo. Não deu certo, começa de novo. Não deu certo de novo, começa de novo. Você não pode desistir. Diga para o seu irmão, você não pode desistir. Não desista. Você só tem essa vida. Deus te deu essa vida. Deus te deu essa família. Deus te deu esse trabalho. Não desista. Não desista. Colocou a mão no arado, olha para frente, persevera. Você vai precisar fazer cálculos e ajustes de rota, mas não desistir. Amém? Quantos creem? Glória a Deus. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de dependência de Deus, né? Davi foi um homem que é um exemplo de perseverança. Amém? Ele foi chamado quando era muito jovem. Era um menino que cuidava das ovelhas do seu pai. Segundo o relato bíblico que nós vemos, Davi não era alguém muito querido dentro da sua casa. Não era o filho predileto. Ele enfrentou muitas resistências familiares. Quando o profeta vai para ungir, você já imaginou a cena dessa, irmão? Você tem 7 filhos e você chama 6 deles
para uma reunião com o homem mais importante de Israel, o profeta, que foi à casa dele, e o 7º filho, você deixa ele lá para cuidar das ovelhas? Quando Samuel chega, tinha todos os filhos de Jessé. Todos os filhos de Jessé, menos Davi. E qual era a mensagem do Senhor para aquela família? Há um rei aqui. Deus me enviou para ungir alguém aqui nessa família que vai ser o próximo rei de Israel. E Jessé disse, opa, vou chamar meus filhos. Todos ali poderiam ser rei, menos Davi. Davi sofreu rejeição dentro da sua própria casa. Depois que Davi foi ungido, e o profeta diz, olha, o Senhor está me dizendo que nenhum desses que estão aqui são os que foram escolhidos. Você tem mais algum filho? Aí Jessé diz, tem um. E mandou chamar. Ele diz, chama ele. Quando Davi chega, Deus disse assim, é esse aqui. Deus unge os improváveis. Deus chama os improváveis. Se você se considera um improvável, se considera um chamado de Deus. Se você se considera alguém que as pessoas não acreditam e não acreditaram, se considera um chamado de Deus. Se você talvez diz, olha, todo mundo pode ser, todo mundo é chamado menos eu. Se você é aquele que quando tinha um jogo de futebol, você era o último a ser escolhido e ainda ficava, tem mais alguém? E você ficava, aqui assim é eu. Olha, no futebol era mais ou menos assim. No voleibol nem tanto, mas no futebol, irmão, era o último, quase o último, né? Sempre era o último ou penúltimo a ser chamado, né? De tão bom que eu era, né? Mas Deus tem propósito para a sua vida. Davi foi um exemplo de perseverança. Davi foi um exemplo de quem foi treinado. Ele foi treinado ali cuidando das ovelhas. Não era o serviço mais nobre, mas foi ali que ele foi treinado. Quando Deus te chama, pode ser uma coisa, Deus vai treinar você. E vai treinar você nas coisas que não são tão nobres, aparentemente. Cuidar de ovelha, mexer com cocô, tá fedido de ovelha. A hora que tem os momentos bons, você não tá lá. Mas o momento ruim, você tá lá. Davi foi treinado depois que foi levantado, foi levado para estar com Saul, que era o rei da época, né? E Davi começa a desenvolver ali o seu ministério, Deus começa a usar a vida de Davi, e de repente, aquele que ele estava servindo começa a perseguir ele. Davi estava sendo treinado. Davi enfrentou os desertos, enfrentou perseguição, enfrentou ameaças de mortes. Era o processo de treinamento, amém? Então, no nosso processo de treinamento, vai ter situações difíceis, amém? Quando você estiver passando por uma situação difícil na vida, diga, eu estou sendo treinado. Eu estou sendo treinado. Deus está me treinando. O treinamento não é na sua zona de conforto. Deus vai tirar você da sua zona de conforto para treinar você, amém? Você vai sair da zona de conforto para ser treinado. Nós vemos Elias, nós vemos o próprio Senhor Jesus, né? Elias foi alguém que foi treinado no deserto. Moisés foi alguém que foi treinado aonde? No deserto. Jesus foi treinado aonde? No deserto. João Batista, o grande profeta, anunciador do caminho, foi treinado aonde? No deserto. Diga, deserto é lugar de treinamento. Porque deserto é lugar de extremos. É um lugar muito quente, é um lugar muito frio, é um lugar onde não tem água, é um lugar onde não se planta, onde não se colhe, e a única coisa que você pode fazer no deserto é depender de Deus. Quando Deus tirou o povo dele, o povo hebreu que estava escravo por mais de 450 anos, saindo do Egito, eles tiveram que passar pelo deserto até entrar na terra prometida. O deserto foi o lugar de provação, depuração, purificação. Para nós sermos treinados na nossa dependência do Senhor, nós passaremos por um processo de deserto na nossa vida. Irmão, o deserto é um lugar assim. Você está orando, está jejuando, está buscando e parece que nada está acontecendo. Parece que nada está acontecendo. Algumas vezes você chega até a questionar, será que vale a pena mesmo a gente servir a Deus?
Você está dizimando, você está ofertando, você está contribuindo com o seu tempo em trabalho. E algumas vezes você não vai receber a recompensa no momento que você está fazendo isso. É um deserto para nós. Porque é um lugar que você planta e não colhe, aparentemente. É um lugar de escassez. É um lugar de altas temperaturas. Nossa alma aquece. É um lugar onde tem hora que a gente está sentindo muito calor e de repente está sentindo muito frio. Não é assim na nossa vida muitas vezes? Quantas pessoas, irmão, depois que se converteram, receberam a Cristo como Senhor e Salvador, eles passaram por esses momentos difíceis? Quantas pessoas não foram rejeitadas pela sua família? Pessoas que tinham muitos amigos, de repente os amigos foram embora? Às vezes antes as pessoas te ouviam, e de repente quando você foi compartilhar da sua fé, as pessoas começaram a se afastar de você, e você fala, meu Deus, esse é um deserto. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, quando eu comecei a caminhar com Deus, a minha família se afastou de mim. Eu lembro de uma vez que eu entrei num choro desesperado. Eu falei, meu Deus, por que isso está acontecendo? E é uma coisa esquisita. A minha família começou a desconfiar que eu estava fazendo alguma coisa errada. E eu falei, mas como assim? Aquilo foi perturbador. Porque eu estava indo para a igreja. E eles acreditavam que eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu falei, meu Deus, eu ia para a balada. Eu ia para as discotecas, voltava 3 horas da manhã, um menino de 16 anos, bêbado. E ninguém nunca disse nada que eu estava fazendo coisa errada. Eu estou indo para a igreja, estou achando que eu estou fazendo coisa errada. Aquilo trouxe uma perturbação na minha vida. E eu fiquei tão fragilizado, né? De repente, meus primos, que eu tinha muito relacionamento, muito próximo, né? Dizer, rapaz, o que você fez? Você fez uma besteira na tua vida, mano. Você é novo, cara. Virou crente. E eu falei, será que eu fiz uma besteira mesmo? Oh Deus, mas será que eu fiz uma besteira? Às vezes o diabo vai te pressionar numa alta temperatura para você achar que você tomou uma decisão equivocada. Mas eu analisava, querido, o bom senso é muito importante você usar no momento de pressão, o bom senso. Olha, eu estava indo para balada, começando a andar com pessoas que usavam droga, bebendo. Não é normal um menino de 16 anos beber, é normal? Nem para você que diz assim, não, bebida é normal. Não é normal uma criança de 16 anos, não é muito criança não, né? Não é normal, irmão. Não é normal você chegar num bar e, em vez de pedir um refrigerante, me dar uma cerveja. Não é normal. Eu falei, Deus, eu não posso tomar a decisão errada. Olha o que eu estava fazendo. Querido, a pressão vai vir. Mas eu te digo uma coisa, suporte a pressão. Porque depois da pressão vem a recompensa. Você sabe o que acontece quando você passa por um processo, as pessoas estão te observando. Elas estão te observando. Se você não desiste, você passa a ser um referencial. Eu lembro, minha avó, meu pai, minha mãe, minhas irmãzinhas que eram pequenas. Todo mundo pressão, irmão. Pressão, pressão. Quando eu passei pelo processo, eu passei a ser um referencial. E hoje toda a minha casa serve ao Senhor. Hoje meu pai é um obreiro na casa de Deus, minha mãe é um obreiro, é um diácono, uma diaconisa. Minhas irmãs servem, meus cunhados servem, meus sobrinhos servem, meus tios que tanto falava hoje estão servindo a Deus na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, há uma recompensa para quem não desiste. Não é fácil, eu vou dizer para você que é fácil, não vou mentir para você. Eu não sei o processo que você está passando na sua vida, eu digo que você tem um propósito para esse processo. É na dor que a gente é gerado. Olhe para os grandes homens que escreveram, fizeram história, a vida de nenhum deles foi fácil. Olhe para os homens que são referenciais, nenhum deles foi fácil a vida deles, irmão. A gente quer começar de onde outros estão terminando. Não dá certo. Não dá certo.
Eu fico pensando, quando a gente usa analogia, sabe por que Adão e Eva não deram certo? Porque eles já nasceram grandes, né? Eles já nasceram grandes, eles não tiveram um processo de crescimento. Jesus nasceu bebê, foi gerado, ele cresceu, ele aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu. Deixa eu dizer uma coisa, você pensa que está sendo para sua destruição? Não, Deus está treinando você, Deus está trabalhando, Deus está usando esse fogo intenso, Deus está usando esse momento difícil na tua vida para dizer, eu sei o que eu estou fazendo, só entrega e confia. Só entrega e confia. O barro não dá ordem para o oleiro, é o oleiro que decide o que vai fazer com o barro. O barro não diz para o oleiro, diz, eu quero que você me modele desse jeito. Não, é a mão do oleiro que vai passar a modelagem que está na mente dele. Diz, na mente está assim, um vaso desse jeito. Na mente de Deus, Deus já sabe quem você é. Ele está te modelando, amém? As pressões estão ajudando a modelar você. Deus está amaciando a carne dura, com pressão. As cozinheiras que sabem, tem que ter pressão, porque senão fica duro. Bem-vindo à pressão. Diga para você, irmão, diga bem-vindo à pressão. Diga, dá uma risada aí. Bem-vindo à pressão. Talvez você vai dizer, ai Deus, tira isso de mim. Passa isso logo, vai passar. Mas deixa uma coisa para você, vai passar no tempo certo. Não tire da pressão antes da hora, porque quem é apressado come cru. Tem um tempo, meu irmão. A gente tem que crescer. Às vezes nós temos a mentalidade de criança. Criança é assim. A mãe está cozinhando algo lá. Mãe, tá bom? Tá pronto? Não, mais um pouquinho. Tá pronto? Mais um pouquinho. E às vezes nós somos assim, Deus já está pronto, Deus já está pronto. Deus, não, mais um pouco. Mas Deus, quanto tempo? Mais um pouco. Deus nunca vai dizer para você quanto tempo vai demorar. Por duas coisas. Primeiro, você vai ficar extremamente ansioso. E segundo, você vai desistir. Porque se você soubesse o tempo, meu irmão, você fala, não vou esperar isso não. Não, 10 anos é demais. Que isso, pelo amor de Deus. 5 anos. As coisas vão acontecer no seu tempo. Isso aqui não incentiva a passividade. Eu estou dizendo que tem coisa que tem processo, irmão. Não adianta, tem coisa que tem processo, tem tempo de aprendizado. Não se resolve a sua vida do dia para a noite, não. Todo golpe é assim. Te oferece uma coisa do dia, fique rico fazendo só isso. Irmão, a pior coisa, você abre a internet. Como ficar rico em 3 passos? É fácil demais, não é? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, tá rico. Né? Você assim, irmão, todo mundo estava. Riqueza é um processo de lapidação e crescimento. Amém? Na tua vida. Então você está dizendo, Deus está pressão, está difícil. Eu tenho algo para dizer para você. Você não está sozinho. Deus está com você. Deus está com você. Ele está segurando nas tuas mãos. Você pode confiar que Ele está conduzindo, Ele está te protegendo. Se não fosse Deus te protegendo, o diabo já tinha destruído a sua vida. Ele já tinha destruído. Mas a graça dele está guardando você. Foi o que Jesus disse para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Então deixa eu dizer uma coisa. Nunca vai faltar fraquezas na nossa vida. Porque as fraquezas é o terreno onde Deus vai trabalhar poder na nossa vida. Fraqueza vai ser sinônimo de poder e não de derrota. Amém? Então, bem-vindo ao tempo de treinamento de Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus. Quantos aqui precisam desse treinamento? Quantos aqui estão passando por esse treinamento e dizem, eu estou passando por isso? É isso mesmo que está acontecendo comigo. Pois eu digo uma coisa para você, irmão. Teu tempo está chegando, amém? Creia nisso. Maior é aquele que está na tua vida.
Olha, quem te conhece hoje, daqui a alguns anos, vai dizer assim: você está irreconhecível. Você está irreconhecível. Vão olhar para você e vão dizer assim: você cresceu, você se tornou um referencial, você se tornou um abençoador de outras pessoas. Nós não abençoamos pelo que falamos, nós abençoamos pela experiência que tivemos. Porque discursar é fácil, mas viver é desafiador. Quando alguém viveu os processos, esse alguém se torna referencial, irmão. Esse alguém se torna um suporte na vida de outras pessoas. Toda pessoa que passa pelos processos, só de ela estar com outras pessoas, irmão, ela já abençoa. Então você foi chamado para ser esse abençoador, amém?